Nesse módulo nós vamos discutir então uma parte fundamental que é a parte do tratamento. Como eu trato o paciente com hipertensão pulmonar. Vocês já viram que a estratificação de risco entrou no algoritmo de tratamento da hipertensão pulmonar, sugerindo uma estratégia de tratamento. A estratificação de risco ela não implica um fármaco específico. Então eu não vou usar droga 1, droga 2, droga 3 baseado na estratificação de risco. Mas a estratégia para a utilização, sim, tem importância dependendo da gravidade do meu paciente. Então vamos começar do básico. O básico são as vias de ação. Quais são os alvos específicos que eu tenho na circulação pulmonar para tratar essa condição? Então aqui lembrando, eu estou falando de hipertensão arterial pulmonar. Então hipertensão pulmonar do grupo 1. Lembrem-se, temos apresentação clínica, fisiopatologia, anatomopatologia e resposta ao tratamento semelhantes. Então tudo que eu vou falar aqui de tratamento não serve para pós-capilar, não serve para doença do parênquima hipoxemia, não serve para grupo 5 e eu vou fazer um comentário breve sobre grupo 4 no final. Então nós temos basicamente 3 vias de ação para as drogas em hipertensão arterial pulmonar. Então nós temos a via da endotelina, temos a via do óxido nítrico e temos a via da prostaciclina. A endotelina é um potente vasoconstritor que está presente em todos os vasos do corpo. Mas nos pacientes com hipertensão pulmonar, além da gente ter uma expressão aumentada da endotelina, a gente tem mais receptores também de endotelina na circulação pulmonar. Então, o aumento da endotelina causa vasoconstrição. Então, eu tenho um remédio que é um antagonista do receptor de endotelina. Eu não vou deixar que essa vasoconstrição se perpetue. E, portanto, eu vou ter um efeito de não vasoconstrição e diminuição de remodelamento, porque eu diminuo o estímulo para o remodelamento se eu não fizer vasoconstrição. A segunda via é a via do óxido nítrico. Na via do óxido nítrico, que é um importante vasodilatador pulmonar, eu tenho basicamente os inibidores de fosfodiesterase 5, porque a fosfodiesterase ela degrada o óxido nítrico. Portanto, ela impede que a vasodilatação aconteça. Então, se eu consigo bloquear isso, eu posso promover a vasodilatação. Então, esses são os inibidores de fosfodiesterase 5. Mas eu tenho também, nos pacientes com hipertensão pulmonar, muitas vezes, uma expressão diminuída da capacidade de gerar óxido nítrico ou mesmo a sensibilidade ao óxido nítrico. Portanto, eu posso estimular o mesmo lugar que o óxido nítrico atua na ausência do óxido nítrico usando o estimulador de guanilato ciclase solúvel. Isso prescinde da necessidade do óxido nítrico e foi um grande ganho no arsenal terapêutico, mas ele age na mesma via. E por último eu tenho a via das prostaciclinas. As prostaciclinas também são potentes vasodilatadores e na hipertensão pulmonar eu tenho uma redução de prostanoides, uma redução à sensibilidade aos prostanoides, portanto eu posso oferecer prostanoides para promover uma vasodilatação. Então eu tenho uma via que bloqueia a vasoconstrição e 2 vias que ajudam a promover a vasodilatação. Hoje no mundo nós temos inúmeros fármacos que podem ser administrados por via oral, por via inalatória, por via subcutânea e por via endovenosa. Só que no Brasil, infelizmente, nós temos menos opções. Eu vou contar para vocês o que nós temos no Brasil. No Brasil nós temos 2 antagonistas de receptor de endotelina, que são ambrizentana e bozentana. Nós temos um inibidor da fosfodiesterase 5, que é o sildenafil, e nós temos um prostanoide inalatório, que é a iloprosta, que vai agir na via dos prostanoides. Então, oferecidos pelo SUS, nós temos essas 4 drogas que agem nas 3 vias fisiopatológicas. Então, ambrizentana e bozentana,
sildenafila e iloprosta. Também temos registrado no Brasil riociguat, que é o estimulador da agonilato ciclase solúvel, mas que não está disponível no SUS. E nós temos também macitentana e selexipag. Macitentana é um outro antagonista de receptor de endotelina e o selexipag é um agonista do receptor IP de prostanoide, que também pode promover vasodilatação, mas nós não temos isso disponível no Brasil. O que acontece no nosso algoritmo de tratamento? Se o seu paciente é um paciente de risco baixo e ele foi respondedor ao óxido nítrico inalatório no momento do teste diagnóstico, ele pode usar bloqueador de canal de cálcio. Se ele ficar bem com bloqueador de canal de cálcio, ele pode usar só isso. Agora, se o seu paciente é não respondedor, como não são 90% dos pacientes, este paciente pode utilizar drogas dessas 3 vias fisiopatológicas, antagonista receptor endotelina, ou via do óxido nítrico, ou um prostanoide, por via oral e ou via inalatória. Na prática, o que a gente faz? Hoje, considera-se padrão a dupla terapia inicial para o paciente, mesmo que ele seja um paciente de baixo risco. Então, ele é um indivíduo que ele vai receber 2 medicamentos e geralmente esses 2 medicamentos são 2 medicamentos administrados por via oral, que são, na nossa realidade, sildenafil mais ambrisentan ou bosentan. Se esse paciente piorar, ele pode receber a 3ª via de tratamento, que é a via das prostaciclinas, que no Brasil vai ser a iloprosta inalatória. Como eu disse, em outros países nós temos outras opções, seja por via oral, por via subcutânea ou por via endovenosa, que seria um grande ganho para a gente ter, principalmente para os pacientes mais graves, o prostanoide por infusão endovenosa contínua. Infelizmente, nós não temos essa droga no Brasil, entre outros motivos, porque ela é extremamente cara. E o último conceito que eu queria deixar aqui de tratamento para vocês é o seguinte: não é só o paciente não piorar. Nosso objetivo é fazer com que o paciente melhore. Então, se você começa com uma terapia combinada inicial para um paciente de risco baixo ou intermediário, mas esse paciente não passa para baixo risco, você tem um bom argumento para adicionar tratamento. Porque o que a gente quer são pacientes em baixo risco. Então, lembrando que a estratificação de risco faz parte na escolha da estratégia de tratamento e que a gente sempre deve buscar o baixo risco. Baixo risco que deve ser atingido com aqueles parâmetros que vocês viram no módulo anterior.